Continuaremos agora com a segunda parte da série Eventos Finais. O tema, Sinais do Fim, parte 2 e O Mundo Polarizado, parte 1. Muito bem. Continuando então aqui a série do nosso estudo, faltou a quinta pergunta e a sexta pergunta do tópico primeiro, que é da série Eventos Finais. Semana passada falamos sobre eventos finais na profecia bíblica, sinais do fim. A quinta pergunta se encontra ali na questão dos 1 de Paulo a Timóteo, ali, capítulo 4, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia, você vai anotando os textos, caso você não tenha tempo, de repente você tenha dificuldade de encontrar rapidamente, tá? Porque eu corro um pouco aqui. Então você faz o quê? Você anote os textos aí, e depois você, com calma, confere. E aí fica até mais interessante para você conferir várias vezes. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Que é o quinto ponto, então, que nós vamos analisar aqui. Daqui a pouco vem uma perguntinha. Vamos para o texto primeiramente. Um dos outros sinais que estariam acontecendo nos tempos do fim está registrado aqui. 1 de Paulo a Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que interessante. Então, nos últimos anos, o que aconteceu? Ocorreu uma explosão, nós sabemos disso, uma explosão de interesse pelo ocultismo, uma fascinação pelo espiritismo, por exemplo. Então nós podemos ver hoje o espiritismo através de várias frentes, várias formas, sendo ensinado em novelas, em filmes, em demais programas de televisão, em programas de rádio e muito mais. Uma grande busca pelo oculto. Uma fascinação pelo espiritismo, por aqueles que pensam que podem se comunicar com os mortos, por exemplo. Uma enxurrada de filmes, como nós comentamos, como séries de televisão, intitulada, por exemplo, O Sexto Sentido. É uma das séries mais famosas, inclusive lá nos Estados Unidos. A série Medium também. Todos promovendo a ideia de que os vivos podem se comunicar com os mortos. No entanto, a Bíblia é clara ao dizer que os mortos estão descansando. Não no sentido de que muitas pessoas, às vezes de uma forma desonesta, ou até sinceras, né, porque ouvem algumas coisas por aí, acabam levando isso para o lado exagerado, colocando palavras na boca da gente. Porque quando a gente comenta que os mortos estão descansando, dormindo, obviamente que é uma figura de linguagem no sentido de que não há consciência na morte. Mas voltando então para este ponto, o que diz a Bíblia sobre essa questão? Porque um dos pontos que se refere aos últimos dias seria o que? Os enganos satânicos, operação de sinais, maravilhas, e o espiritismo iria atuar através dessa questão. Um dos pontos seria a questão do oculto, da nova era, da consulta aos mortos, da comunicação com os mortos. Mas a Bíblia diz claramente em Salmo 146, verso 4, que vem como resposta à pergunta: o que diz a Bíblia sobre o que acontece na morte? Salmo 146, verso 4 diz, sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse momento, ou neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Lembrando que a palavra espírito aqui não tem conotação nenhuma com algo desencarnado fora do corpo, porque, biblicamente falando, a palavra fôlego de vida, ou hálito de vida, ou espírito de vida, é a mesma coisa. Então, esse espírito de vida, ou este fôlego de vida sai, e naquele mesmo dia todos os pensamentos, o quê? São, digamos, desligados, não existe mais pensamento, amor, ódio, inveja, não existe mais. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 também diz, Eclesiastes 9, 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa. Veja que a Bíblia é clara ao dizer ou afirmar que após a morte não há recompensa. Não é uma recompensa do céu, não é uma recompensa do inferno. Por quê? Porque a sua memória, diz a Bíblia, jaz no esquecimento. Sua memória está no esquecimento. Então por que é tão importante? Qual a importância de nós sabermos sobre o estado dos mortos? Por que é importante saber o que realmente acontece na morte? Por quê? Porque muitos hoje, inclusive ricos, famosos,
não é? Eles são conhecidos por irem e pedirem conselhos a gurus da nova era. Se nós estudarmos esse assunto, nós vamos ver que muitos famosos, inclusive muitos filmes, novelas que estão entrando em lares de cristãos, por trás disso tudo está o quê? Pessoas que são usadas por Satanás para idealizar em suas mentes conteúdos de filmes de Hollywood, novelas e muito mais. Por exemplo, agora, neste fim de semana e tudo mais, eu não assisto televisão, mas a gente vê lá os recadinhos no Facebook, né? Porque eu uso muito o Facebook ali para fazer evangelismo, aquela coisa toda. E aí tava toda aquela questão ali do se ia ter o beijo gay ou não na novela, né? Novela que passou aí. E a gente sabe, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. A gente sabe que milhares de cristãos, de crentes assistiram essa novela. Milhares de pessoas, pessoas que até se emocionaram. Né, vimos alguns comentários e tudo mais, pessoas que se emocionaram, ficaram emocionadas com o final da novela e teve um beijo gay ali, de um homem com outro homem. E por trás disso, existem coisas que vão além daquilo que você está vendo em si. Pessoas que vão a gurus da nova era, pessoas que vão a médiuns, a astrólogos, a cartomantes. Eu compartilhei no meu Facebook 2 vídeos daquele Valcir Carrasco, que foi o escritor desta última novela da Globo. E ele fala ali sobre a questão da mediunidade, como ele recebe inspirações através do espiritismo para escrever as novelas, os filmes e tudo mais. Está lá no YouTube, tem 2 vídeos sobre isso. Eu compartilhei inclusive no meu Facebook. Então, isso está acontecendo nos nossos dias, de uma forma alarmante. Algum tempo atrás, por exemplo, a esposa de um presidente famoso dos Estados Unidos costumava ir a um astrólogo para ajudá-la a planejar a sua agenda de discursos. Olha só. Então, muitos presidentes, na verdade, quando estão discursando, na verdade, quem inspirou os discursos foi o próprio Satanás. Que coisa. Então, para a nossa época supostamente sofisticada, no âmbito intelectual, continua havendo um grande interesse nessas práticas sobrenaturais do ocultismo, não é? Assim como previu a Bíblia. E quais são, então, algumas das manifestações de ocultismo e espiritismo que nós enfrentamos o tempo todo? Talvez você tenha notado uma coisa, por exemplo, que os sinais do fim não são bons. Isto é, eles são quase sempre relacionados a coisas ruins. Então essa é a natureza do pecado, as consequências de viver em um mundo caído, em um mundo pecaminoso, em meio ao grande conflito entre o bem e o mal. Mas há um sinal, e essa é a última questão para irmos para o próximo tópico da série, Eventos Finais, há um sinal interessante, que além de ser muito importante, também é muito positivo, que é o de Mateus capítulo 24, versículo 14. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim, ó. E será pregado este evangelho do reino. Vamos abrir a Bíblia? Mateus capítulo 24, versículo 14. Vamos ler juntos? Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Então a tarefa de pregar o evangelho hoje a todo mundo, ela parece insuperável, não é? É uma tarefa que parece insuperável de comunicar o evangelho aos 4 cantos da terra. Mas isso está se tornando uma realidade. Por meio de missionários, de literaturas, fitas de vídeo, DVDs, CDs, transmissões via satélite, internet, a obra do evangelho está percorrendo o mundo a largos passos. A mensagem da salvação nunca foi tão divulgada como nos dias de hoje. A Bíblia tem sido traduzida em milhares de idiomas. E a grande, solene e última mensagem de advertência da segunda vinda de Cristo, meu caro ouvinte e amigo ouvinte, está agora sendo apresentada em mais de 900 línguas e dialetos. Ou seja, quase 95% da população mundial tem acesso a esta mensagem hoje. Nunca na história do mundo o evangelho tem sido divulgado na medida em que está sendo agora. Então, nós temos que estar atentos a esses sinais, especialmente este último. Então, pensemos nas palavras acima, ou seja, as palavras que nós acabamos de ler, de Cristo Jesus,
As palavras onde ele disse, será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, ele foi um pregador itinerante, Jesus no caso, ele não fazia parte de uma comunidade estabelecida. Ele fez uma previsão, não é? Ele fez essa previsão milhares de anos atrás, quando apenas um pequeno número de judeus creu nele no evangelho. E no entanto hoje, vejamos como o evangelho tem se espalhado. Jesus sabia do que estava falando. Que incrível sinal do fim é esse, não é verdade? Você não concorda? É um grande sinal. Sinais, sinais, em todos os lugares há sinais. É verdade, eles existem. Vemos os sinais do fim do mundo, assim como previu a Bíblia. E esses sinais preocupantes por si só deveriam nos dar confiança na palavra de Deus. Confiança de que Jesus está voltando como ele prometeu. E o mais importante é que esses sinais deveriam nos levar a seguir o conselho de Paulo quando ele afirma: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Segunda de Paulo a Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E nesse exato momento, independentemente de como tenha sido o seu passado, você pode se arrepender de seus pecados, você pode confessá-los ao Senhor. Em seguida, você pode pedir a Jesus, pedir a Ele perdão e salvação. E Ele vai receber você. Então você pode ter a certeza de que você será aceito por Ele. É assim que você pode começar a preparação para a vinda de Jesus, que está próxima. A qual todos esses sinais apontam para esta vinda claramente. E a última pergunta, então, para irmos para o segundo tópico da série Eventos Finais. Que grande esperança a Bíblia nos oferece, sem levar em conta os nossos erros do passado? Está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Que nos diz o seguinte, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus nos ama e Ele quer nos preparar. Os sinais estão à nossa volta, dizendo-nos que estamos vivendo os últimos dias, antes da segunda vinda de Jesus. À medida que você vê os sinais se cumprindo, você deseja colocar a sua esperança em Jesus? Pense bem nisso, enquanto você ouve uma vinhetinha, e eu volto já com o segundo tópico então, continuando a série Eventos Finais na Profecia Bíblica. Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação, Alexandre Bernardes. O segundo tópico então tem como tema um mundo polarizado. Há uma história que conta o seguinte: a cena era familiar e tudo muito comum. Uma crise terrível com perda de vidas e um número grande de refugiados sem ter para onde ir e pouco ou nenhum abrigo. Já vimos isso várias vezes na TV. No entanto, esta tragédia foi um pouco diferente de um golpe militar. Ela não aconteceu em alguma nação pobre onde as pessoas, mesmo em tempos bons, lutam para sobreviver no ambiente em que vivem. Não foi assim. Isso aconteceu no nosso século, nos Estados Unidos da América, no nosso século, século XXI. Estamos falando sobre o furacão Katrina e os danos incríveis feitos a Nova Orleans, lá nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar as cenas de todas aquelas pessoas brigando por comida, por água, abrigo, especialmente nos Estados Unidos, que é conhecido o maior país rico do mundo, a maior potência econômica e militar do mundo? Tudo isso aconteceu para mostrar que o nosso mundo, apesar de todos os avanços que tem feito, ainda é um lugar muito perigoso, não importa onde estejamos. E, no entanto, nada disso deveria nos surpreender, não é verdade? Pois a Bíblia deixa bem evidente a situação do mundo antes da vinda de Cristo. Enfrentaremos tempos de desespero e as pessoas estarão à procura de qualquer líder para resolver uma situação de caos que virá ao mundo e que será propositalmente provocado. Não importa quem será esse líder. O que importa é que as pessoas irão querê-lo para que as conduza a uma situação
de saída de uma grande dificuldade diante do caos provocado. Então, que tipo de futuro o mundo enfrenta na segunda vinda de Jesus? Que tipo de futuro o mundo enfrenta na segunda vinda de Jesus? Vamos ler então o texto que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, que diz assim: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Olha que interessante. Os tempos vão ser abreviados. Por quê? Ali diz, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha que interessante. Deus só vai dar um jeito neste mundo porque há escolhidos aqui. Olha só. Né? E você pode ser um desses escolhidos. Amém? Você pode ser um deles. Eu posso ser um deles também. Então é muito interessante entender que Deus ainda está protegendo este planeta de uma destruição total que pode acontecer a qualquer momento, porque há escolhidos. E é por isso que ele vai abreviar os tempos. E é verdade, os tempos parece que estão sendo realmente abreviados, parece que os dias passam rápido, parece que um minuto hoje tem apenas 30 segundos, parece que uma hora parece que tem apenas 30 minutos, não dá tempo de fazer mais nada e o tempo corre. Os dias estão sendo abreviados. Deus está dando-nos os sinais. Ele está dando-nos os sinais para que vejamos que Ele está às portas através de Jesus Cristo. Então, desastres naturais como o furacão Katrina que nós mencionamos, são apenas uma parte da grande tribulação que o mundo enfrentará logo antes da segunda vinda de Cristo. O mundo inteiro estará cambaleante pelos impactos impiedosos de todo tipo de problema. A economia mundial parece estar fora de equilíbrio, como nós estamos percebendo. E esse desequilíbrio afeta todo mundo. Nações ao redor do mundo vivem guerra sob ameaças de guerras. Terroristas fazem do mundo um lugar inseguro. E grande parte da sociedade parece ter perdido a bússola moral. Valores morais, valores e apreciação por tudo que é bom e decente parece que está se perdendo. E ainda assim parece que o mundo, apesar de todos os problemas que está enfrentando, caminha em direção a algo ainda mais ameaçador. E sim, as pessoas se desesperarão, procurando alguém para tirá-las da situação de miséria em que se encontram. E aí vem uma pergunta: alguma vez você já esteve em uma situação desesperadora, na qual você faria qualquer coisa ou seguiria qualquer pessoa para que você saísse, tão somente saísse dessa situação desesperadora? Sem dúvida, em tempos de desespero, as pessoas estão sempre prontas, não é? Obviamente não generalizando, porque sempre haverá os sinceros, os fiéis, que preferirão dar a vida ao invés de pecar contra Deus, ou seja, preferirão morrer ao invés de pecar contra Deus. Mas sem dúvida, em tempos de desespero, pessoas estão prontas para se apegar a qualquer um que as possam ajudar. Alguém que pensam que as podem ajudar. E uma outra pergunta é a seguinte: o que o livro do Apocalipse diz que irá acontecer como resultado, então, de um tempo terrível que virá sobre o mundo? Abramos as Escrituras em livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 13, dos versículos 11 a 12, tá? 11 a 12, Apocalipse 13, 11 e 12, então, no caso. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Interessante que, segundo a Bíblia, haverá poderes incríveis nos últimos dias. Todos inspirados por Satanás. E esses poderes seduzirão o mundo em um falso sistema de adoração. Em um momento de caos provocado, haverá aparentemente uma saída. Só que como o conflito entre Cristo e Satanás girará em torno da verdadeira e da falsa adoração, isso fica claro em Apocalipse capítulo 14 também, obviamente que Satanás usará um falso sistema de adoração, parecendo que é um sistema
que Deus aprova e que Deus está dirigindo e está abençoando. Devemos então estar atentos a essas questões. Mas a boa notícia é que nem todos serão enganados. Deus terá um povo que se recusará a dar a sua lealdade a esses poderes demoníacos. Como aqueles 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal na época que Elias desafiou os profetas de Baal. De fato, nós sabemos que em meio a este mundo altamente polarizado, em meio à grande tribulação dos últimos dias, Deus terá um povo que experimentará um grande e poderoso derramamento do Espírito Santo. Então, interessante que, à medida em que Deus provocará um verdadeiro revivamento e reforma, Satanás provocará um falso revivamento e uma falsa reforma. Todas as vezes que Deus foi agir no sentido de trazer uma mensagem específica para um tempo específico, para preparar a sua igreja para os momentos que ela se seguiria aqui neste mundo, preparando o mundo para a volta de Jesus, sempre Satanás trabalhou com a contrafação. Por exemplo, na época que Jesus veio, nasceu como Messias, se nós estudarmos a história, vários supostos Messias também foram existindo na época de Jesus. Ou seja, Satanás sempre usa algo para confundir. Aparentemente parecerá que um grande revivamento estará acontecendo no mundo, mas não será o verdadeiro revivamento. Mas Deus, como nós vimos, terá um povo que receberá verdadeiramente o derramamento do Espírito Santo genuíno. Essas pessoas chamarão o mundo para adorar o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, o único digno de nossa adoração. Isso está em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, o chamado do verdadeiro povo de Deus, no contexto do verdadeiro revivamento e reforma, estará relacionado a um chamado para adorar a Deus como Criador. E haverá um sinal que distinguirá a verdadeira adoração da falsa adoração. Este sinal tem a ver com a adoração, tem a ver com a questão de que Deus nos criou e por isso nós devemos adorá-lo. A Bíblia descreve este evento onde este grupo fará um apelo para que saiam de Babilônia. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 1, e essa mensagem já está sendo dada hoje. E ela será, digamos assim, ampliada à medida em que o mundo caminha para o desfecho final. Apocalipse 18, versículo 1 diz: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Na verdade, aqui é uma representação do povo remanescente de Deus, porque anjo em profecia significa mensagem, significa também mensageiro. E nós temos a incumbência de sermos mensageiros de Deus, advertindo o mundo acerca dos sinais dos tempos do fim e que Jesus está voltando. Então essa mensagem será dada ao mundo todo, iluminará o mundo inteiro, e todos terão a oportunidade de se posicionarem ou de um lado ou de outro. E você, conforme tem ouvido essas mensagens, você também tem tomado ou tem sido exortado através do Espírito Santo agindo em sua mente a tomar posições ao lado da verdade. Não há como ficar em cima do muro. Ou é tomar posição de um lado, ou é tomar posição do outro lado. Então esse maravilhoso anjo representa, como dissemos, um grupo de pessoas destemidas que chamará toda a humanidade para ficar ao lado de Deus e da verdade. Uma atmosfera de revivamento, de grande revivamento, tomará conta do mundo, e essas pessoas trabalharão sob o poder do Espírito Santo, exortando os ministros, os membros de igrejas a defender a palavra de Deus e trabalhar incessantemente pela salvação das almas. Então, num mundo de confusão religiosa, aparentemente Satanás trabalhará com falso revivamento e reforma, ecumenismo, união das religiões. Recentemente o Papa Francisco, que diga de passagem é um Papa jesuíta, e como um jesuíta ele está fazendo um bom trabalho de um jesuíta, tem dito que Deus não é católico, mas Deus ele é de todas as religiões. Recentemente ele diz, por exemplo, que
a questão de Adão e Eva não é algo literal, é apenas simbólico, e nós devemos interpretar essas questões dentro do nosso contexto de hoje. Então, uma nova ordem de coisas realmente tem vindo por aí. O protestantismo está praticamente falido, embora a sua essência permanecerá por aqueles remanescentes que continuarão erguendo a bandeira da verdade. E aquele poder da besta ressurgirá como uma espécie de líder das religiões, através de uma união, numa época de crise mundial. E esse será o falso revivamento e reforma. Mas um grupo dirá, não, isso não é verdade. Sai dela, povo meu. Saia de Babilônia. E você e eu teremos que tomar então uma posição. Qual promessa a Bíblia nos apresenta então sobre o poder do Espírito Santo nos últimos dias antes da vinda de Cristo? O livro de Joel, nós podemos abrir a Bíblia, lá no Antigo Testamento, quase no finalzinho ali, livro de Joel, vamos achar aqui o livro de Joel, enquanto você vai procurando aí também, capítulo 2, dos versículos 28 a 31. Joel, capítulo 2, dos versículos 28 a 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fumo e colunas de fumo. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui algo interessante. Porque antes da volta de Cristo, o mundo inteiro será o quê? Será dividido em dois grupos. Preste atenção nisso. Haverá apenas dois grupos. Dois grupos. Os fiéis a Deus e aqueles que não são fiéis a Deus. Como foi lá? Porque, interessante que Daniel e Apocalipse são dois livros gêmeos. Lá em Daniel houve uma imagem. Embora fosse uma imagem realmente literal. E havia dois grupos ali. Um grupo que dobrou joelhos e adorou a imagem. E havia um grupo de quantas pessoas? 3. Que não dobraram os joelhos e não adoraram aquela imagem. Em Apocalipse, nos últimos dias, apresenta também uma imagem. A imagem da besta. Obviamente que ali já não é uma imagem literal, mas uma imagem no sentido de um ecumenismo. Isso nós vamos falar mais adiante depois. Houve um decreto de morte, caso não adorasse aquela imagem. No tempo agora do fim, Apocalipse também nos apresenta um decreto de morte. Interessante esse paralelismo entre as duas questões. Então haverá sempre dois grupos. E em certo sentido, o mundo é um pouco assim agora, não é? No entanto, muitos ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho Eterno. Interessante, Evangelho Eterno. Assim, eles ainda não tiveram uma chance de escolher Jesus. E durante então a crise final, um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, o povo de Deus estará proclamando a verdade completa, como ela é realmente em Jesus. A todo mundo. Muitos que ainda não escutaram ou não entenderam. Talvez estavam ouvindo, mas ainda não tinham sido amadurecidos ao ponto de se decidirem ou se posicionarem. Agora verão as coisas de uma maneira tão clara que agora se posicionarão ao lado da verdade em Jesus. Terão a chance de fazer a sua escolha, adorar a Deus e rejeitar o culto ao poder satânico descrito em Apocalipse. Quando nós lemos, só para terminar então, quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12, anote e leia depois. Quando nós lemos Apocalipse 12, de 7 a 12, esses versos nos mostram como Satanás realmente está furioso e quer enganar. Dentre as diversas maneiras que o inimigo usa para nos enganar, o poder do oculto, o espiritismo e o movimento da nova era são as mais eficazes. Que tipo de manifestações sobrenaturais podemos esperar então nesses últimos dias? É o que nós vamos então estudar a partir da semana que vem, na continuação da nossa série Eventos Finais, ainda no segundo tópico, um mundo polarizado. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga, que Deus ele dê coragem para que você fique ao lado da verdade. Você que tem ouvido as verdades enquanto a gente ouve o fundo musical Mais Perto Quer Estar, antes da oração final. Você tem ouvido verdades neste programa, você tem
entendido que o Espírito Santo tem levado você a tomar uma decisão. Talvez você tenha adiado essa decisão. Tome a decisão. Fique ao lado de Cristo. Se posicione. O mundo caminha para o fim. E em breve, Ele voltará.